irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, amém? Por favor, abre comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos diz, irmãos, o texto sagrado da seguinte maneira. O epígrafe do texto diz: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. A palavra do Senhor nos diz: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, teu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor de uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Amém. Os irmãos podem tomar assento e ficarem à vontade. Amém. Meus irmãos, antes de falar a palavra do Senhor, eu quero louvar a Deus por poder estar na sua presença, agradecer aos irmãos que chegou até mim o convite para estar falando a palavra do Senhor pela irmã Raquel, né? Então eu quero agradecer aí ao convite que a mim foi feito, louvar a Deus pelo nosso pastor Juscelino, né, irmãos? Homem que é um bom exemplo, né, de homem de Deus nas nossas vidas. Então nós temos que louvar ao Senhor pela vida do servo de Deus e nunca jamais esquecer de citá-lo em nossas orações também, não é, meus irmãos? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida eterna me concedida, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tá bom? Meus irmãos, dito isso, eu quero ser bem rápido nas minhas palavras nessa noite. Eu não tenho nada de novo para falar para os irmãos, mas eu tenho uma coisa que o Espírito Santo ele colocou no meu coração e eu quero transmitir aos irmãos. Os irmãos bem sabem a palavra de Deus, que os filhos de Israel, após a morte de José, eles caíram em uma dura e severa escravidão no Egito, por conta que era um povo que vinha se fortificando, ficando forte todo dia no Egito. E esse poder de crescimento e de fortalecimento dos filhos de Israel trouxe ao faraó, ao rei, e aos egípcios uma preocupação de que os filhos de Israel se levantassem contra os egípcios. Logo então, o faraó, ele fez as suas reuniões e foi então determinado que os filhos de Israel estivessem sobre escravidão, que os filhos de Israel fossem oprimidos na terra do Egito, para ver se cessava, se parava aquele crescimento, não é? Aquela população, não é, dos filhos de Israel. E aquilo veio trazendo, irmãos, dura servidão para aquele povo. Os dias foram se passando, os anos foram se passando, os tempos foram se passando, e aquele povo também começou a perder a referência do Deus de José, de Abraão, de Isaac e de Jacó, sobre dura servidão.
Porém, meus irmãos, Deus, Ele sempre tem um plano. Deus, Ele sempre tem uma obra a fazer. E Deus, olhando aquela situação de escravidão dos filhos de Israel na terra do Egito, Ele provê uma forma de dar a eles um livramento. A palavra do Senhor nos diz que aquele povo sob dura escravidão, eles se reuniam e começavam a gritar por livramento, começavam a gritar por socorro. Então, nos diz a palavra no capítulo de número 2, que foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma das filhas de Levi. Nesse tempo, haveria uma ordem do faraó para que os meninos fossem mortos. E os irmãos devem conhecer a história. Então, a mãe de Moisés, quando o teve, a Joquebede, ela guardou o menino e escondeu o menino em sua casa o quanto que ela pôde. Mas o menino, ele foi crescendo, desenvolvendo, talvez foi ficando um tanto barulhento dentro de casa, não é? Eu tenho a minha netinha aí, tive meu filho Daniel, que está ali, já é maioridade hoje, mas a minha netinha desse tamanho, a minha casa é razoavelmente grande, ela sozinha consegue encher a minha casa com a presença dela. E os nossos filhos, ele enche a nossa casa com a presença deles. Irmãos, concorda comigo sobre isso? Quem tem criança pequena, é uma alegria estar dentro de casa, porque a criança, ela consegue encher a casa, né? E o Moisés, na ocasião, talvez, ele estava começando um bebê a assumir essa posição de encher a casa de Joquebede, a ponto de ela não poder mais o esconder das vistorias dos guardas de Faraó. Acontece-se a história de, aleluia, a Joquebede, ela fazer o cesto de junco ali e colocar no rio, aleluia, e dispensá-lo para não vê-lo morrer, a fim de que Deus providenciasse alguma coisa para a vida do menino por nome de Moisés. O menino nem se chamava Moisés ainda. Logo ali, irmãos, estava um projeto de Deus em desenvolvimento. O cesto vai descendo pelo rio, enrosca em alguma curva, em algum local estratégico pela permissão de Deus. E a princesa, a filha do faraó, ela vem banhar-se no rio com as suas servas. E ela vê o cesto, como os irmãos conhecem a história. Ela, aleluia, manda que o cesto é trazido até ela. Ali começava o desenvolvimento de um grande plano de Deus. O investimento que Deus ele fez no menino, que lhe foi dado o nome de Moisés, não foi um investimento pequeno. A obra era uma obra grande. E precisava, aleluia, ser levantado alguém que tivesse condição de investir no projeto que Deus tinha para aquela criança. Aquele cesto, ele poderia ter corrido e parado perto de alguma pessoa de uma baixa condição do Egito que se agradasse com o menino e pegasse como filho de um egípcia qualquer, de baixa condição, de baixa renda, de baixo poder aquisitivo, de baixa cultura, mas ali estava se criando, aleluia, se desenvolvendo, aleluia, um projeto que custaria financeiramente muito caro. Então Deus, ele coloca alguém na frente da criança que tinha, aleluia, condição, que tinha capacidade de preparar o menino, de investir no menino para viver um grande projeto da parte de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite
noite, sobre o peso da palavra de Deus. Se você estiver disposto, aleluia, a investir no teu chamado, se você estiver disposto a deixar Deus te utilizar, se você estiver disposto a ter mais de Deus e menos de você, se você estiver disposto a se levantar e dizer como disse o Isaías: Senhor, eu estou aqui, pode enviar eu. Nesta noite eu quero dizer para você, aleluia, que Deus está procurando alguém para viajar por Ele. Deus nesta noite está procurando alguém para ir por Ele. Então, se você tiver disponibilidade, Deus, Ele levantará alguém que patrocinará o teu chamado. Às vezes o teu chamado, ele poderá ser um chamado muito caro, igual ao de Moisés. Às vezes o teu chamado, ele poderá ser um chamado que exigirá muito investimento, como foi o de Moisés. Sabe por que Deus não permitiu que o cesto parasse na casa de qualquer egípcia, na beira da casa de qualquer egípcio? Porque não era qualquer um que teria condição de patrocinar o investimento que se fazia necessário para Deus cumprir o que Ele tinha que cumprir na vida de Moisés. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus, Ele está disposto a levantar gente com poder para patrocinar, aleluia, o teu ministério. Se você tiver disponibilidade e dizer: Deus, a partir de hoje é mais o Senhor e menos eu. Deus, a partir de hoje é mais a tua vontade e menos a minha. Deus, a partir de hoje é mais o teu querer e menos o meu querer. Pois bem, os irmãos conhecem a história. O Moisés é levado para o palácio do faraó. O Moisés, ele é educado com uma educação finíssima. O Moisés, ele, aleluia, estudou nas melhores faculdades do Egito da sua época. O Moisés, ele tornou-se um homem culto, instruído, um homem que, aleluia, pela posição que ele tinha, aleluia, estava sendo levantado, filho da princesa. Ele seria um indicado ao trono do Egito a qualquer momento. Mas escute bem, aleluia, de algum motivo Moisés sabia, aleluia, que tinha Deus planos superiores para ele. Por algum motivo, de algum motivo, Moisés sabia que ele estava no Egito, mas no Egito não era o lugar dele. De alguma forma Moisés sabia que ele tinha sido preparado para alguma coisa maior. Os irmãos conhecem a história. Moisés de vez em quando ia passear para observar o Egito. Então ele, aleluia, ele fica indignado com a situação que ele vê. Mata o soldado, enterra o soldado na areia. Outro dia ele vai passear de novo, dois hebreus discutindo. Ele vai intervir na discussão. Um diz para ele: será que tu vai querer nos matar igual tu matou o egípcio? Ele percebe que ele não conseguiria ocultar mais o que ele tinha feito, e o burburinho chega no palácio e Faraó começa a querer caçar a vida de Moisés, e ele não tem outra opção a não ser sair do Egito como fugitivo. Mas quando ele sai do Egito, ele já tinha 40 anos, já era um homem culto, já era um homem instruído, já era um homem formado, já era um homem preparado. E talvez por conta da sua formação, talvez por conta das suas facultações da época, talvez por conta das suas influências,
talvez por conta do poderio que ele achava que tinha outorgado a ele pela sua mãe. Então ele acha que ele tinha condição de intervir nas situações de injustiça, mas ele viu que não funciona. Pois bem, ele sai fugitivo para não morrer. Então ele vai para Midian, lá ele se casa e começa a apacentar as ovelhas do teu sogro, e ele vai apacentando as ovelhas, apacenta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, a ponto de Moisés, o tempo e a vida que ele vivia apacentando ovelha pelos desertos, pelas campinas, por onde ele ia, fez com que meio ele esquecesse a cultura que ele teve no Egito, fez com que ele esquecesse as facultações meio que ele teve no Egito. Hoje eu estava conversando com um amigo meu que trabalha comigo, ele é médico, só que ele não exerce a função. O Rodrigo até conhece ele, e ele disse: olha, Márcio, eu era muito bom em computador, eu sentava na frente do computador, eu administrava todos os negócios do hospital de meu pai aqui em Goiânia. Ele disse que o maior hospital daqui de Goiânia era do pai dele, ele tomava conta. Ele disse: olha, mas eu parei de mexer, nunca mais quis sentar na frente de um computador. Aí hoje ele veio perguntar para mim como é que ele fazia para ver um status do celular, tá vendo? Ele tinha esquecido, ele falou: Márcio, eu não sei, muito mal hoje eu sei ligar um computador. Pois bem, talvez Moisés estava mais ou menos desse jeito, esqueceu as faculdades, esqueceu a cultura, esqueceu a vida boa, talvez estava com a pele queimada, suado pelo sol do deserto, desgastado, não, aleluia, tinha perdido o costume da vida boa do palácio. Talvez quando ele se vê completamente incapaz, talvez completamente esquecido de tudo que ele viveu no Egito, o Senhor olha para ele e vê, aleluia, de certa forma que ele esvaziou-se de si, porque o tempo tirou tudo aquilo dele. Então o Senhor resolve abaixar e a falar com Moisés. Aleluia, aleluia. Às vezes é preciso você se esvaziar de você para viver o melhor de Deus. Às vezes é preciso você esquecer-se um pouco de você para poder conseguir ouvir aquilo que Deus tem a te dizer. E o Moisés, em um desses dias aí, ele estava apacentando as ovelhas de teu sogro, e ele resolve a dar uma volta pelo deserto com as ovelhas e vai, aleluia, até o monte de Deus, e aí ele fica apacentando, e o sol escaldante, irmão, deixa eu falar para os irmãos uma coisa: sarçal pegar fogo no deserto não era novidade nenhuma para Moisés. Aqui no Goiás, se brincar, aleluia, o capim pega fogo com sol terrível. Então, de um arbusto incendiar-se no deserto não era motivo de chamar a atenção de Moisés, porque eu acredito que ele via e vivia isso muitas vezes. Era normal o sol causticante, a folha seca, qualquer coisa que refletisse na folha seca e que a aquecesse, ela queimaria. E Moisés está tranquilo, cuidando das ovelhas do teu sogro. De repente, novamente, o que talvez já tinha acontecido muitas vezes, acontece de novo. O arbusto pega fogo e começa a queimar, e vai queimando, e vai queimando, e por um certo momento aquela chama do arbusto, da sarça, chama a atenção de Moisés, porque o negócio queima, queima, queima e não acaba, queima, queima, queima e não acaba. Então isso chama a atenção dele, e ele volta para ver por que não, aleluia, é consumido o fogo da sarça. E quando ele volta, levanta-se uma voz do meio da sarça, aleluia, e a voz diz assim, aleluia, verso de número 3, e Moisés, aleluia, e disse Moisés: agora me virarei para lá e verei esta grande visão
provisão, porque a sarça não se queima, ela não se consumia, não acabava. Aleluia. E vendo o Senhor que se virara para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eu estou aqui. Disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. No verso de número 6, Deus começa a falar com Moisés. Ele disse o seguinte: disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Verso 7, disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição, aleluia, do meu povo que está no Egito, aleluia, e ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conhecia suas dores, porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Deixa eu te falar uma coisa, é o que Deus está procurando aqui nesta noite. Deus, na noite do dia chamado hoje, está procurando alguém, aleluia, que está disposto a se esquecer de si, que está disposto, aleluia, a ouvir uma intimação de Deus, porque o Egito está fervendo de pessoas que Deus tem plano e Ele precisa resgatar de lá com mão forte, porque o Egito está fervendo de pessoas que está clamando por salvação, que está clamando por evangelização, que está clamando com sede na alma. E nesta noite Deus precisa te levantar, Moisés. Nesta noite Deus precisa tirar você da tua zona de conforto para viver um negócio forte diante da presença de Deus. E segue-se o diálogo: porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Aleluia. Deus, Ele está chamando Moisés. Moisés, eu preciso que você se levante, eu preciso que você tome uma iniciativa, eu preciso que você vai lá, você tem que ir, você precisa ir. Deus poderia dizer, mas talvez Moisés não iria entender: eu venho investindo em você, Moisés, desde criança. Eu não permiti que Faraó tocasse a sua espada em você, eu coloquei você dentro do palácio do Faraó, investi em conhecimento sobre a tua vida, eu poupei você, tudo que você sabe, aleluia, tudo que você aprendeu, tudo que você adquiriu e talvez ficou lá atrás no esquecimento, foi investimento meu na tua vida para nós termos essa conversa hoje. Essa conversa de hoje, Moisés, é fruto de investimento que eu venho fazendo na tua vida desde quando você era bebê. Eu te livrei da mão de Faraó, eu te coloquei no colo da princesa, você comeu bem, você se vestiu bem, você estudou bem, você adquiriu conhecimento, você andou em lugares altos. Tudo isso foi eu por causa dessa conversa aqui. E agora eu vim para falar com você que tem um povo no Egito que precisa que você se levante. Tem um povo no Egito que precisa que você saia da zona de conforto. Tem um povo no Egito que precisa que você olhe para eles com carinho e faça alguma coisa, porque eu desci para livrá-lo. E a ferramenta que eu vou usar é você. A ferramenta que Deus vai usar é você, irmão. A ferramenta que Deus precisa usar é você, porque Deus, Ele vem investindo na tua vida. Deus, Ele vem investindo na tua saúde. Deus, Ele vem investindo nos seus dias, dia após dia. Mas é chegado a hora de você se levantar e dizer: Deus, eu estou aqui.
Deus vai conversando com Moisés. Vai conversando. Aleluia. Vamos aqui, olha só. Capítulo 1, verso 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me ouvirão a minha voz, porque dirão: quem te apareceu? E o Senhor lhe disse: o que é isso nas tuas mãos? E o Senhor ele começa a mostrar para Moisés que o investimento era grande. Deus estava dando para ele poder. Deus o estava enchendo, tinha poder para o enchê-lo até transbordar. E Deus explica, faz a vara transformar-se em cobra que estava na mão de Moisés. Depois ela transforma em vara de novo. Faz a mão de Moisés ficar leprosa. Cura ela de novo. Para mostrar quem é que estava bancando a descida dele no Egito. E quem estava o mandando que fosse lá e fazesse o querer de Deus. Porque tinha um povo que estava escravizado. Tinha um povo que estava gemendo. Tinha um povo que estava chorando e Deus estava ouvindo. E precisava que alguém se levantasse. Então Deus, ele começa a mostrar para Moisés: Moisés, eu estou mandando você ir. Se você se disponibilizar a ouvir a minha voz, você não vai descer sozinho no Egito. Eu vou descer com minha graça, com meu poder, com as minhas maravilhas, com as minhas operações. E Moisés ele fica observando as propostas e as contrapropostas que Deus está falando com ele. E chega uma hora que Moisés ele fala: não, Senhor, para mim não dá. Não dá, eu já tentei uma vez, não deu certo. Vi lá o soldado oprimindo o hebreu. Deu um rolo danado lá por causa que eu tentei. Aleluia, não deu certo, eu não consegui, estou aqui no deserto. Por causa daquilo, Moisés não disse isso com as palavras, mas talvez estava falando com Deus e pensando no que tinha passado há 40 anos atrás. Porque quando ele sai do Egito, ele está com 40. Agora, depois de 40 anos que ele sai do Egito, Deus vem e fala com ele. E ele fala: Senhor, para mim não dá. A Bíblia fala que nessa hora, quando Moisés ele resolve a não aceitar a proposta de Deus, a Bíblia diz que irou-se o Senhor com Moisés. Ei, é bom que nós atentamos para o chamado de Deus. É bom que nós atentamos para a intimação de Deus. Porque o Egito, aleluia, está oprimindo um povo que Deus quer salvar. Porque o Egito oprimindo um Deus que tem plano, e Deus ele tem investido em você, e muitas das vezes o Senhor tem te procurado, tem me procurado para dizer: olha, eu estou ouvindo o clamor do Egito, e você está preso, aleluia, nos teus negócios, e você está preso nas tuas vontades, está preso, aleluia, naquilo que te compete, e o clamor do Egito está subindo, e eu tenho feito investimento em você para o dia chamado hoje. Muitas das vezes o Senhor vem atrás de nós nos procurar para podermos ir até o Egito, e acontece como aconteceu quando o Senhor procurou Adão. O Senhor foi procurar Adão no lugar marcado, no lugar do encontro, e Adão não estava lá. E quantas vezes Deus, ele me procura, nos procura para falar: olha, tem um povo no Egito sofrendo, e você está olhando para você, e você está
rejeitando o chamado, rejeitando a intimação. A Bíblia diz que Deus, ele irou-se com Moisés, e quando Moisés viu que Deus não estava de brincadeira, ele teve que aceitar a proposta de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui: assume o teu ministério hoje, assume o teu chamado hoje, assume a posição que Deus te colocou hoje, porque se aquele povo que está sob jugo lá no Egito perecer, se eu disse para Jeremias: ó Jeremias, se eu mandar você falar, se eu mandar você ir lá, e você não for, e houver um perecimento, eu vou requerer da tua mão. Se você não dava conta do chamado, por que pediu? Se você não dava conta do chamado, por que orou? E Moisés, ele questionou Deus, ele falou assim: eu sou pesado de língua, eu sou bruto, sou ignorante para muitas coisas. O Senhor preparou tudo para que ele fizesse aquilo que Deus queria que ele fizesse. Deixa eu te falar uma coisa para mim encerrar minha participação. Deus, ele vem te possuindo, ele vem cuidando de você, ele vem te tratando com muito carinho, com muito amor, mas ele quer que você levante-se e vá para o Egito. Ele quer que você levanta, porque Deus tem muitas obras a fazer lá no Egito. Ele está, aleluia, do meio da sarça na noite deste dia, dizendo: levanta e vai lá no Egito. Levanta e faz a minha vontade. Levanta e faz aquilo para o que eu te levantei para fazer. Porque o Senhor disse para Jeremias: se eu mandar e não for feito, haverá cobrança. Então, em nome de Jesus, eu fecho aqui dizendo essa palavra para você. Afina a sua audição ao diapasão do Espírito Santo, porque o Senhor tem grande coisa a fazer por teu intermédio. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Deus é um Deus que chama e capacita, né? Deus é um Deus que chama e que vai criando, como diz o irmão. Deus vai criando as pessoas para o seu devido propósito, no seu devido tempo. O duro é a gente aceitar ser criado, né, irmão? Nossa natureza não aceita o que Deus quer e queremos sempre fazer aquilo que nós queremos. Amém, irmãos? Escolher uma oferta, irmãos? Em nome de Jesus.